Brasil está à beira de um colapso financeiro e a ameaça vem de dentro. O STF, já reconhecido internacionalmente como um perigo à nossa democracia, agora se junta a um governo que pode deixar o país sem dinheiro para educação e saúde. A revista britânica Economist não hesitou em expor a vergonha mundial que é o Supremo Tribunal Federal. Em um editorial devastador, a publicação critica não apenas Alexandre de Moraes, mas todos os ministros, chamando o STF de uma massa tripla que prejudica o Brasil. Os abusos do tribunal são tão evidentes que até mesmo a Europa já se manifestou contra eles. O STF, que deveria ser um guardião da justiça, se tornou um instrumento de opressão, guiado por interesses políticos e não pela lei. A confiança do povo brasileiro no judiciário está em colapso. A única solução seria devolver os casos à primeira instância, onde a justiça ainda pode ser feita. STF vergonha mundial. A revista The Economist fez mais um editorial detonando o Supremo Tribunal Federal e dessa vez a revista britânica não atacou só Alexandre de Moraes, não. Ela não poupou na artilharia e criticou praticamente todos os ministros, a ponto de dizer que o STF é uma ameaça tripla ao Brasil. Confere aqui comigo o que disse o editorial quentinho da The Economist, mais uma vez macetando sem dó o STF por conta dos abusos do tribunal, que hoje já são mundialmente conhecidos. Dá uma olhadinha aí comigo, ó. Moraes é juiz com poder excessivo e Supremo deve exercer moderação, diz The Economist. O Supremo Tribunal Federal deve exercer moderação se não quiser virar alvo de uma crise de confiança dos brasileiros, diz artigo publicado nesta quarta-feira pela revista inglesa The Economist. Conta outra piada aqui em The Economist. Olha, esse navio aí, ele já zarpou faz tempo. O Supremo ele já está em uma crise de confiança com os brasileiros, olha, faz anos. E não vai ser com moderação que eles vão conseguir resolver esse problema agora. Mas bora continuar aqui, ó. Para restaurar sua imagem de imparcialidade, a Corte deveria realizar o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, acusado de liderar uma suposta trama golpista, no plenário. Olha, não vai restaurar a imagem de imparcialidade coisa nenhuma, porque os brasileiros hoje enxergam os ministros do STF como políticos de toga que se tornaram assim, e não como juízes isentos. E não vai ser isso aqui, mandar o caso para o plenário, que vai restaurar a imagem do tribunal, não. Mas, se o julgamento do caso golpe fosse feito em plenário, pelo menos a lei seria violada um pouco menos do que ela está sendo violada hoje. Apenas isso. A única coisa que restauraria a imagem do STF perante a população seria se o Supremo imediatamente enviasse todos os casos criminais com pessoas sem foro privilegiado, como aqueles casos do 8 de janeiro, como o próprio caso do golpe, todos para a primeira instância, inclusive com a anulação das condenações e a revogação das prisões ilegais de todos os réus que foram julgados incorretamente, abusivamente pelo Supremo Tribunal Federal. Isso seria para começar a melhorar alguma coisa. Mas olhem que coisa boa. Essas nossas críticas ao Supremo, elas estão furando a bolha. Elas estão chegando aqui à Europa, estão chegando ao Reino Unido, um dos países mais importantes do mundo, a ponto de virarem críticas ao STF em um editorial da The Economist, que é uma das revistas mais prestigiadas do mundo. Eu tô aqui na Alemanha e a pessoa que me convidou para vir para cá, para vir falar sobre o Brasil, ela me mostrou uma matéria também que saiu num jornal alemão criticando o Supremo e que depois eu trago para vocês ou no canal ou lá no Instagram. Agora, nem a Economist, ela tá tancando a parcialidade escancarada dos ministros do STF. Dá uma olhadinha aqui, ó. Dos 5 que vão julgar aí o caso do golpe na primeira turma, um é ex-advogado pessoal de Lula, o Zanin, e outro é seu ministro da Justiça, o Dino. O julgamento, portanto, corre o risco de reforçar a percepção de que o tribunal é guiado tanto pela política quanto pela lei. Deixa eu fazer uma correção aqui, que é guiado só pela política e só pela política mesmo, nada de lei. Não tem percepção de que hoje é guiado pela lei, não, é política que guia, tá tão escancarado isso. Vamos seguir lá, ó. Com fortes críticas ao ministro Alexandre de Moraes, que está exercendo poderes surpreendentemente amplos, que tem como alvo predominantemente, presta atenção nisso, predominantemente atores da direita, a revista afirma que juízes individuais
deve evitar emitir decisões monocráticas, especialmente em questões políticas sensíveis. Olha que beleza! Nem a The Economist consegue negar que o Moraes persegue a direita no Brasil. Isso é claro, isso é óbvio, isso é ululante para qualquer pessoa que acompanha a política brasileira nos últimos 6 anos. E agora está aí, estampado para o mundo inteiro ver. Agora olha a pedrada. A The Economist ela coloca Moraes explicitamente como um problema da democracia brasileira. Veja, então não é salvador da democracia mais não. Agora virou problema da democracia. Mas a democracia brasileira tem outro problema. Juízes com poder excessivo. E nenhuma figura personifica isso melhor do que Alexandre de Moraes, que ocupa o cargo no Supremo Tribunal Federal. Seu histórico mostra que o poder judiciário precisa ser reduzido. E olha que coisa surpreendente, a The Economist chega a dizer que o Congresso precisa colocar freios, limites em Moraes. Algo que a gente fala, faz muitos anos. Olha aí. A revista então defende que após a conclusão do julgamento de Bolsonaro, o Congresso retome a tarefa de policiar a liberdade de expressão online, que está hoje aí sendo surrupiada pelo senhor Moraes. Aí, meus amigos, a The Economist aciona a metralhadora e vai atirando para tudo quanto é lado. Depois de Moraes, ela vai para cima do Barroso, do Toffoli e também do Gilmar Mendes, relembrando casos surreais envolvendo os três que mostram como o Brasil está na lama com esse tribunal que a gente tem hoje. Primeiro, ele lembra que o STF destruiu a Lava Jato e que o Barroso ele se gabou de ter derrotado o bolsonarismo. Dá uma olhadinha aqui, Essa matéria é bastante longa, tem muita coisa, mas eu vou resumir aqui e trazer os principais insights para você. Olha lá. O tribunal manteve as penas de prisão para dezenas de políticos e empresários considerados culpados de corrupção, mas, veja bem, depois mudou de ideia e anulou as condenações de Lula em 2021 por questões processuais. Em 2023, o presidente do tribunal se gabou de ter derrotado o Bolsonaro. Essa aí é a realidade. E depois foi a vez da revista se virar pro Toffoli. Na esteira das críticas aos ministros do Supremo, a revista The Economist lembrou que um único juiz, José Antônio Dias Toffoli, anulou quase todas as provas descobertas durante a Lava Jato e abriu uma investigação duvidosa, abusiva, absurda contra a Transparência Internacional, um grupo anticorrupção sediado em Berlim. Gente, a cereja do bolo, claro, tinha que ser agora o que vai vir agora, que é o Gilmar Mendes. É o homem que se orgulha de ter sido responsável pelo desmanche da Lava Jato. E veja o que a matéria fala dele aqui, E mencionou também o ministro Gilmar Mendes, que organiza uma reunião chamativa com a presença do tipo de pessoas mais influentes que costumam ter negócios em pauta lá no Supremo. A reunião mencionada é o Fórum Jurídico que acontece em Lisboa anualmente, organizado pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa de propriedade de Gilmar Mendes. O evento privado, ele faz até a corte mudar a agenda de julgamentos, recebe convidados da alta esfera política e empresarial e é pouco transparente em relação aos seus custos. Ué, The Economist, você não está sabendo não? Eles são os defensores da democracia, então eles podem tudo. Eles merecem tudo, inclusive jatinhos da FAB, para levar eles para todos os lugares. Mas aqui você vai ver agora a parte em que a The Economist fica mais séria. Ela fala de como a STF representa uma ameaça ao Brasil. E não é uma ameaça qualquer não, é uma ameaça tripla, olha aí na tela. Ameaça tripla que representa o STF ao Brasil. Vamos dar uma olhadinha por quê. Por fim, a revista adverte que é uma ameaça tripla. Um perigo é que a qualidade de tomada de decisões do STF se deteriore à medida que sua competência se expande implacavelmente. Gente, isso aqui já aconteceu faz tempo. Esse boi já foi com a corda. Vamos para o segundo ponto. Em segundo lugar, quanto mais o STF busca administrar a política, mais perde apoio público. Apenas 12% das pessoas dizem que ele está fazendo um trabalho bom ou ótimo em comparação com 31% em 2022. Esse boi também já foi com a corda aqui, The Economist. Até tinha ministro do STF, como eu fiz um vídeo mostrando nessa semana, reclamando que eles assumem muitas broncas do governo Lula. Que o governo Lula vai lá, não consegue para o Congresso, aí o Supremo banca a briga, impõe o que o Congresso deveria decidir e o desgaste acaba caindo nas costas do Supremo. Mas o desgaste, a meu ver, não é disso aí que o ministro estava reclamando, não. Isso aí desgasta sim, mas o desgaste é pior.
é em decorrência dos abusos, da censura, de tirar o X do Brasil, são as prisões ilegais e abusivas, é a perseguição à direita, que eu tenho um vídeo principal, quando você abre a minha capa do YouTube, tem um vídeo falando dos 10 atos de perseguição da direita que todo mundo tem que ver. Se você me segue, não deixe de ver esse vídeo. É o vídeo mais importante que eu fiz esse ano, tá? Vá lá para você entender o que está acontecendo contra a direita. Então, vamos seguir aqui, ó. Vamos para o terceiro ponto. Em terceiro lugar, a terceira ameaça dessa tripla ameaça, esse poder irrestrito aumenta a ameaça do STF se tornar um instrumento de impulsos iliberais que infringem a liberdade em vez de apoiá-la. Ou seja, aqui o que o The Economist está falando, gente, é que o nosso país, o Brasil, ele já se tornou aí praticamente, ele não está falando exatamente isso, mas isso aqui se relaciona com a ideia de que o Brasil, ele ainda é uma democracia na medida que tem eleições, mas não é uma democracia liberal, que garante as liberdades, os direitos das pessoas, não. É uma democracia iliberal. Tem eleição, mas as liberdades e os direitos fundamentais são um pilar da democracia, não são respeitados. Esse é o ponto aqui, ó, se tornar um instrumento de impulsos iliberais. Um país liberal é aquele que respeita as liberdades e os direitos fundamentais das pessoas. Pega aqui. Os brasileiros perderam a fé em dois dos seus três poderes, Congresso Nacional e Presidência da República. É essencial evitar uma crise de confiança generalizada no terceiro, no judiciário, conclui a revista inglesa. Olha, The Economist, vocês estão atrasados aí bem aí uns 3 anos, infelizmente. Tudo isso já aconteceu. As decisões do STF já não têm mais qualidade técnica, são todas políticas. O STF não tem mais apoio público nenhum. E vocês mesmos trouxeram os dados que mostram isso. E o STF hoje ele já se tornou essa ameaça à democracia que viola sim as liberdades dos brasileiros em nome de uma falsa defesa das instituições e da democracia. Já existe uma crise institucional instaurada e uma crise de confiança nos três poderes. Nenhum deles se salva. Mas embora a gente já saiba de tudo isso, muita gente aqui fora do Brasil, onde eu tô aqui em Berlim, vim a convite de uma fundação de um partido político aqui fora, no exterior, ainda não se sabe de muita coisa que está acontecendo no Brasil. E por isso os editoriais eles continuam a ser importantes para nós brasileiros. Quanto mais críticas aos abusos do STF foram feitas no exterior, mais cedo o regime de censura e de abusos vai cair. Olha, esse tipo de análise, como foi feita aí pela Economist, vai impactar, por exemplo, a atuação da própria Corte Interamericana de Direitos Humanos e da comissão de que faz parte o Pedro Vaca, que é aquela pessoa que veio ao Brasil em nome da OEA, a Organização dos Estados Americanos, para investigar a censura praticada pelo Judiciário, e logo o Pedro Vaca deve fazer o seu relatório e publicar ele. Então, esse tipo de análise do The Economist é muito importante. Por isso que a gente precisa vir para o exterior, por isso é importante a atuação do Eduardo Bolsonaro lá, por isso que era importante eu vir para cá, participar da Round Table que eu participei, para falar das ameaças à democracia e as liberdades que acontecem hoje no Brasil. E agora eu quero ouvir a sua opinião. Me conta aí nos comentários o que você achou desse editorial da The Economist. Curte o vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho para você não perder análises como essa e se torne, é claro, membro aqui do canal, aqui é a sua casa, para você receber conteúdos exclusivos e especialmente para você estar apoiando o nosso trabalho também dessa forma, que é uma forma muito gentil e bacana da sua parte de estar nos ajudando. Deixa um grande abraço e até o próximo vídeo. A situação econômica do país se agrava. O governo já admite que não conseguirá honrar suas contas até 2027. E isso pode significar cortes drásticos em áreas vitais como saúde e educação. O economista Paulo Rabelo de Castro alerta que estamos diante de um apagão orçamentário, onde os gastos obrigatórios estão tão altos que não sobra dinheiro para investimentos essenciais. O Brasil, que já enfrenta uma crise de confiança em seus poderes, agora se vê à beira de um colapso financeiro que pode afetar diretamente a vida dos cidadãos. A irresponsabilidade fiscal do governo, que prioriza programas assistencialistas em vez de uma gestão financeira sólida, está levando o país a um caminho sem volta. A população está sendo viciada em um sistema que premia o ócio e a dependência, enquanto a verdadeira necessidade é de um Brasil que valorize o trabalho e a responsabilidade. São 8h18, hora da nossa conversa com o colunista de economia do jornal Gente, economista Paulo Rabelo de Castro, que está chegando na área aqui
para trazer para a gente algumas explicações sobre a informação que circulou ontem com muita velocidade ao longo de todo o dia, sobre as contas do governo e a previsão para 2026, 2027, diz que não tem dinheiro, viu, professor Paulo Rabelo? Tá como muita gente aí, muitos dos ouvintes entendem bem essa previsão do governo de que não vai conseguir honrar as contas, né, se nada for feito em 2027. Que situação delicada, né? Qual é o caminho para impedir isso tudo, hein, professor Paulo Rabelo? Bom dia. Um bom dia para os ouvintes do Jornal Gente, um bom dia, bancada. Prazer estar aqui de volta com vocês. Olha, essa história de que não tem dinheiro é muito esquisita quando nós estamos falando de gastos que se aproximam de 2 trilhões de reais em 2026. Ou seja, o novo projeto de lei de diretrizes orçamentárias, é disso que nós estamos falando, não é, Pedro? Ele diz respeito ao planejamento prévio de um orçamento que vai rodar no ano que vem. A legislação é muito sábia, ela pede que o governo se organize, trace as regras gerais, assim como uma família traça regras gerais de seus controles de orçamento e de gastos, de receitas, para que não haja desequilíbrio financeiro. Assim também essa lei de diretrizes orçamentárias é apresentada para orientar o orçamento, que de fato vai ser quantificado ao final do mês de agosto desse ano, isso tudo para o ano que vem. E se faz uma projeção mais longa, até para 2027. O horror dos economistas que têm avaliado esse planejamento prévio é que realmente há um indício de que as receitas projetadas estão superestimadas, ou seja, a gente está contando com a galinha colocar muito ovo e não ter ovo suficiente na hora H para todas as bocas que vão querer comer ovos, e que são as despesas, o consumo desses ovos. Isso não significa dizer que vai faltar dinheiro. O país ele está realmente cada vez mais inundado de gastos públicos. A preocupação dos economistas, e é uma preocupação muito razoável, é que como nós temos no nosso país, diferentemente das famílias brasileiras, gastos que são carimbados, é como se o filho mais velho dissesse: olha, vocês podem se virar à vontade, mas eu vou pedir pizza 5 vezes por semana e vou comer fora. A filha mais velha diz: olha, eu não abro mão de ir para o salão de beleza todo sábado. Todos têm gastos obrigatórios que tem que cumprir, porque não pode passar sem gastar. E o acúmulo desses gastos obrigatórios, e que num país como o Brasil, eles são, alguns deles, escritos na própria Constituição: tem que gastar em saúde, tem que gastar em educação, tem que gastar em transporte, tem que pagar o pessoal, não pode atrasar. Olha, a gente organiza e executa um orçamento de acordo com receita. Se a receita está mais magra, é preciso fazer uma contenção. Mas no Brasil, essa contenção significa cortar investimentos, que é a parte ruim, não é, Pedro? Significa dizer que a gente deixa de fazer a infraestrutura, de organizar as nossas estradas, os nossos portos, a nossa infraestrutura de comunicações, tudo que faria o país crescer, porque todos os gastos nessa nossa família chamada Brasil são gastos considerados obrigatórios, inadiáveis e irremovíveis. Dentro dessa mentalidade, nós vamos quebrar no próximo ano. E eu acho que no próximo ano o grande debate, Cláudio Humberto, será saber que candidato a presidente realmente tem uma resposta objetiva, clara, séria, que este governo não está tendo em relação ao equilíbrio da gastança pública.
Pois é, esse é o grande desafio, né, professor? E o senhor que é um mestre nesse assunto é que tem que apontar caminhos aí para nós, né? A impressão que dá é que esse apagão no orçamento poderá afetar setores vitais da nossa sociedade, né? Muita gente duvida da capacidade que o Brasil terá daqui a alguns anos, mas o que se imagina daqui a talvez a umas 2 décadas, até mesmo de pagar as pensões e aposentadorias. Não haverá mais dinheiro para isso, né? Mas pelo que o governo está fazendo, essa venda esse trem fantasma que o governo está vendendo, coloca em risco isso, o pagamento até mesmo de aposentadorias em prazo mais curto? Com certeza, você tocou no ponto nevrálgico. As aposentadorias, ou seja, a conta previdenciária no Brasil, que é a principal conta desse orçamento, da ordem de R$1 trilhão, Cláudio Berto, ela é cada vez maior. Isso significa que nós temos um desequilíbrio muito grande à frente, porque os contribuintes à Previdência estão cada vez mais escassos, relutantes. As pessoas se organizam de forma diferente da usual, se organizam em torno de empresas, por exemplo, arrumam PJs, o que é o fenômeno que se chama de pejotização, quer dizer, o trabalhador se organiza para ser ele uma pessoa jurídica, uma pequena empresa, um MEI, e ele passa a contribuir menos para a Previdência. Ele contribui, mas contribui em menor magnitude, e o conjunto dessas contribuições menores não alcança, está longe de alcançar a quantidade de pessoas que vão se aposentando num país que, aliás, está cada vez mais idoso. E, portanto, o país como um todo vai exigir uma reestruturação do processo previdenciário brasileiro. Nós estamos diante, na realidade, Cláudio, de uma questão mais ampla do que simplesmente arrumar receitas para cobrir o cobertor curto das enormes despesas do ano que vem. Nós estamos diante da necessidade de ter uma liderança política que apresente um plano amplo de reestruturação das receitas tributárias, uma reforma tributária muito mais ampla do que a que foi feita recentemente, e uma reestruturação da despesa, com coragem, que revisitando cada uma das despesas. E, mais uma vez, remeto às conversas que todos nós acabamos tendo em nossas famílias, em nossas casas. Quando o cobertor está curto, é preciso chamar todo mundo, e chamar todo mundo com coragem e generosidade, e dizer: olha, não dá, nós temos que começar a cortar, e nós temos que nos reorganizar, porque se a gente não se reorganizar, o nosso futuro vai ser um endividamento bancário, e aí a gente realmente vai se desorganizar estruturalmente. E o Brasil está chegando nesse limite, e nós precisamos de receber por parte dos partidos políticos e dos principais candidatos ideias propositivas, objetivas, nesse sentido da gente reestruturar o nosso futuro. E, portanto, o Brasil está num fim de linha. Então, professor, justamente isso. Bom dia para o senhor. A projeção do governo aponta gastos discricionários da ordem de 0,1% do PIB em 2029, ou seja, praticamente nada. É a boa e velha crônica da morte anunciada, professor? Com certeza. Essa projeção um pouco mais à frente, Sônia, nos remete também a uma situação que você aí de fora tem acompanhado bem, que está sendo conhecida como a guerra tarifária do Trump contra o resto do mundo. Na realidade, a cara dos Estados Unidos também, nesse sentido, é parecida com a situação brasileira. Eles estão diante de um enorme déficit comercial, que é um espelho também de um enorme déficit fiscal, uma dívida que cobra cada vez mais juros que são pagos pelo orçamento americano,
E o presidente Trump, de uma forma obviamente estúpida, muito atabalhoada, mas que não deixa de ser verdadeira, ele está dando um basta tanto na questão das despesas internas quanto dos déficits, dos mega déficits que ele vem enfrentando nas suas relações comerciais. Onde, por exemplo, a Europa como um todo, aí de onde você está, ela é muito superavitária, mas fica caladinha. Mas ela é superavitária mundialmente em mais de 400 bilhões de dólares anuais. E a China, que também chega aos 400 bilhões de dólares de superávites comerciais. É esse acerto que precisa ser enfrentado por países como o Brasil e agora também, por que não dizer, pelos Estados Unidos. A gente, aliás, está em boa companhia. Vamos ver quem faz o dever de casa primeiro. Professor Paulo Rabelo de Castro, eu fico com uma dúvida aqui, que é a seguinte, né? Nessa previsão orçamentária que o governo envia, tem a previsão legal de enviar, mais ou menos o que está sendo dito é o seguinte: ano que vem ainda fecha, 2027 vai faltar dinheiro para alguma coisa obrigatória. E aí o governo já fala, mas os precatórios, lá vem eles de novo. Né? A gente já viu essa história, essa novela em outras gestões. Acho que não teve governo que não jogou precatório para frente. O que eu queria lhe perguntar é o seguinte, do ponto de vista da legislação, lei de responsabilidade fiscal, etc., tudo bem você colocar esse tipo de informação sobre o orçamento? Olha, ano que vem ainda dá, agora 2027, Deus sabe. A gente não tem nenhum tipo de proteção, não de governo, mas de Estado, para evitar que se chegue a uma situação como essa? Você falou tudo agora, Thaís. Na realidade, a nossa lei de responsabilidade fiscal está sendo sapateada. Existe a legislação, sim, que prevê a avaliação dos chamados riscos fiscais. Mas não existe hoje, no momento, uma atuação por parte dos órgãos de controle que venha de modo tempestivo, ou seja, que chegue junto da ameaça. O TCU, que é o Tribunal de Contas da União, ele provavelmente vai se manifestar mais adiante, mas isso não é suficiente. O único órgão que se manifesta de forma antecedente é aquele que justamente nos prejudica, por outro lado, enormemente, que é o Banco Central. O Banco Central acompanha a situação fiscal, mas não consegue interferir nela. Como é a maneira dele tentar influir? Eleva juros. Então, a grande preocupação nossa é que já temos uns juros da ordem de mais de 14% de Selic e, certamente, na próxima reunião, nós vamos ler na ata do Comitê de Política Monetária que eles tiveram que aumentar em mais um ponto percentual para mais de 15% os juros em resposta a esse desequilíbrio fiscal que você está apontando. Seria preferível que o Conselho Monetário Nacional desse um breque nessa escalada de gastos. Mas aí já vem a parte política e remetemos de novo essa questão para Brasília. O governo não quer parar de gastar. O governo está numa briga desesperada já pelos votos de 2026. Ele acredita que a população brasileira pode ser comprada por um mega programa assistencialista que corrompe a moral do brasileiro, que obviamente nós estamos sendo, de certa forma, viciados em programas assistenciais que começam, mas não tem prazo para terminar, que só incluem cada vez mais favorecidos, que tripudiam em cima da carteira de trabalho, porque obviamente no Brasil de hoje é muito mais oneroso ter uma carteira de trabalho assinada do que entrar numa fila de auxílio governamental, seja Bolsa Família ou tantos outros. De forma que, na realidade, o governo hoje é o primeiro a não observar a responsabilidade fiscal, porque Professor, ele está de olho nas próximas eleições, crente que o eleitor será dobrado através desses mimos que ele faz
com a verba pública. Professor Paulo É Rabelo, lamentável o que eu estou dizendo. Sim, mas é para nossa meditação. A sua fala é muito racional aqui. Acredito que os nossos ouvintes estão compreendendo. Agora é o seguinte, numa eleição, vai ter algum candidato com coragem que vai abrir essas informações, vai propor esse debate no período eleitoral para fazer o enfrentamento das correções necessárias que a economia brasileira precisa? Eu imagino que sim. Qualquer candidato ou candidata que almeje tomar o lugar do atual governo e se apresentar melhor, ele tem que ir para os fatos. E os fatos, o Cláudio Humberto lembrava só na área da Previdência temos um déficit anual da ordem de 400 bilhões de reais. Aonde que isso vai parar? Isso depois de uma reforma de Previdência feita pelo governo Bolsonaro, que prometia, mas não entregou, um superávit da ordem de 1 trilhão em 10 anos. Ou seja, na realidade, algo foi mal desenhado na última reforma, de modo que nós espantamos os contribuintes da Previdência e aumentamos a fila dos beneficiários. É esse reequilíbrio que tem que ser colocado com dados e com muita coragem, Pedro. Vai ser um debate forte, vai ser um debate decisivo para os brasileiros. Os brasileiros vão ter que tomar posição. Nós queremos um mundo dos assistidos, um país onde as pessoas se vangloriam de não precisar trabalhar porque elas estão assistidas por alguma verba governamental, que o governo passa a mão na cabeça, que as pessoas não precisam estudar, que elas não precisam se esforçar e que o que é premiado é o ócio, ou nós vamos resgatar o Brasil dos brasileiros, que entra em jogo para jogar e para ganhar o jogo. Eu acho até que a seleção brasileira hoje espelha um pouco essa dificuldade da gente se organizar para a vitória. Mas o Brasil tem esse potencial. Eu continuo acreditando. E, aliás, é por isso que estamos aqui conversando na Quinta-feira Santa, porque senão não estaríamos perdendo o nosso tempo. Nós acreditamos que o Brasil tem a possibilidade de fazer essa virada. E digo mais, Pedro, acho que este é o momento de fim de linha que vai aguçar a visão dos brasileiros em torno do seu futuro. Professor, tem solução um país em que é menos de 10% da população, aliás, bem menos, depois dessa isenção aí dos que recebem naquela primeira faixa de salários, né? Menos de 10% da população brasileira paga um imposto. Como é que faz, né? Como faz para bancar um país, né, um orçamento da União com uma parcela muito reduzida da população pagando imposto? Fica difícil, remetendo à pergunta do Pedro agora há pouco, né? Imaginar que algum político tenha uma ideia miraculosa para transformar essa situação. Felizmente, Cláudio Humberto, a gente tem solução sim. E já começa com um pequeno reparo à frase que você utilizou, que eu acho que está na cabeça, eu acho que 90% ou mais dos brasileiros. E a maior parte dos brasileiros não paga imposto. Vamos qualificar. A maior parte dos brasileiros não paga imposto sobre a renda. Sobre a renda líquida, final. Porque o brasileiro já começa pagando imposto quando ele acorda de manhã cedo e ele vai usar a escova de dentes e a pasta dentifrícia. Na pasta dentifrícia e na escova de dentes já teve uma quantidade grande de tributos ali incidentes. Ele já pagou imposto. Quando ele acende a luz, ele paga uma outra grande quantidade de impostos, ICMS, PIS, COFINS e outras taxas que são dentro do setor energético. E ele, até a hora de dormir, ele está pagando imposto. Além do mais, quando ele é tributado sobre os seus rendimentos, ele é tributado também previdenciariamente.
se ele tem a carteira assinada. Então, o brasileiro paga muito imposto. Algumas contas nos revelam que justamente as faixas mais baixas da população são aquelas que relativamente chegam a ter pelo menos 40% do que seria o seu rendimento já está pré-taxado. Aonde que vai esse dinheiro do PIS, da COFINS, do ICMS? PIS e COFINS são, aliás, tributos federais, que em parte eles foram desenhados para fazer a cobertura da Previdência Social. E, no entanto, esses valores estão todos desarranjados hoje. A gente tem que começar, repito, como numa família, reorganizando nossas receitas em relação às despesas que temos, para saber o que pode ser coberto e o que é que vai ter que ser reajustado. Como disse a Thaís, não tem gasto obrigatório quando a gente tem uma família quebrada. Nenhum gasto é obrigatório. O que é obrigatório é rearrumar a casa. E aí é esse o debate. Mas a gente pode utilizar, quem sabe, outra oportunidade para aprofundar aqui para os nossos ouvintes que nos acompanham o como e o porquê que nós temos receita suficiente para cobrir as despesas, mas nós não temos respeito à organização da casa. E esse respeito precisa ser reinstituído. E eu tenho muita confiança que uma vez que a gente consiga fazer aquela freada de arrumação, também tem isso, viu, Cláudio? Não existe casa arrumada sem uma freada de arrumação. Isso terá que ser feito em 2027. A gente não precisa nem perder tempo com as projeções dos economistas para 29, porque o governo que entrar em 27, se não for os mesmos irresponsáveis que aí estão, vai ter que fazer uma freada de arrumação. E a freada de arrumação não dói muito, é só uma freada. E logo a seguir vem a reorganização do processo fiscal. De forma que eu acho que, na realidade, encerrar nosso bate-papo, os desafios estão na educação, na saúde. Com certeza. É que o Armínio Fraga falou que a sugestão seria congelar aí o salário mínimo por 5 ou 6 anos. O senhor acha que isso seria uma solução? Eu não quero criticar um bom economista como o meu colega Armínio, mas eu acho que ele já está perdendo a oportunidade de ficar calado, entendeu? Por que 6 anos, né, Sônia? Por que não congelar o salário mínimo por 10 ou por 2? Essa conta não faz sentido nenhum. O que eu acho quis dizer, porque não via a declaração, só via a manchete, justamente porque é uma manchete, é que o salário mínimo hoje é atrelado à cobertura previdenciária. A minha aposentadoria hoje vai sendo reajustada de acordo com o salário mínimo. Como lembrava o Cláudio Humberto, a conta previdenciária já não está fechando há muito tempo. Talvez tivéssemos que utilizar um reajuste previdenciário de acordo com a cesta de consumo dos aposentados, ter um outro tipo de reajuste. Mas você falar em congelar salário mínimo num país onde o salário mínimo já é tão mínimo, não é melhor, não é por aí. Eu acho que tem muito salário máximo aí em Brasília que tem que ser congelado antes de congelar o salário mínimo. Numa boa, salário, quer dizer, rendimentos superiores a R$100 mil, que a gente ouve, né, Cláudio, que pululam aí em Brasília esses mega rendimentos, vamos começar o congelamento por aí. Aliás, numa proposta de governo do qual a gente já participou, a questão era muito simples. O governo reequilibra o seu orçamento, começando pelo salário do presidente da República, do vice, dos ministros do Supremo, que receberão na medida em que o orçamento esteja reequilibrado. Enquanto ele não reequilibrar o orçamento, não tem pagamento. Na hora que dessem uma de doido, de Trump, para cima dos maiores salários em Brasília, imagino que a máquina estatal de Brasília, num instante, iria encontrar meios muito inteligentes de reorganizar o orçamento e ia começar a sobrar dinheiro para vacina,
para a compra do livro escolar. E nós mesmo nessas contas de saúde e educação iríamos encontrar muito desperdício a ser cortado, de forma que, cortando os desperdícios, nós teríamos melhora dos serviços com diminuição do gasto. Eu tenho certeza disso. O Brasil é um país do desperdício. Mais uma vez, isso lembra um pouco o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos. Professor Paulo Rabelo de Castro, colunista aqui do Jornal Gente, economista, nessa quinta-feira santa falando conosco mais uma vez. Obrigada, professor. Boa Páscoa, hein? Olha, eu queria aproveitar para desejar, apesar desse espírito crítico, que a gente passe uma boa Páscoa e que a gente tenha, apesar da carestia e do alto custo de vida, a condição de comprar pelo menos um ovinho de Páscoa pequenininho para os nossos filhos e netos. Espero que esse dinheiro sobre para isso. Feliz Páscoa, professor. Até a próxima, professor. Até semana que vem. Feliz Páscoa para vocês todos aí, bancada. A situação é crítica e exige nossa atenção imediata. O STF não é apenas uma ameaça à democracia, mas também um fator que pode levar o Brasil a um colapso financeiro. A batalha pela liberdade e pela saúde do nosso país continua, e novas revelações estão por vir. Inscreva-se no canal e ative o sino para não perder os próximos capítulos dessa luta. Precisamos estar à frente das manobras da esquerda e lutar por um Brasil melhor.